Olá, pessoal, bom dia. O meu nome é Elaine, eu sou professora de Química. Antes da gente ter a introdução realmente da matéria, a gente vai primeiro ver um pouquinho da Química, a história, a importância da Química para a sociedade, tá? Não precisa ter medo da matéria, a gente chega às vezes com muito medo da disciplina, por achar que é difícil, mas a Química não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente consegue entender, a gente precisa só estudar um pouquinho, tá? Mas não é difícil de entender. Na verdade, a Química é bem tranquila. A gente só precisa praticar bastante, fazer bastante exercício, como qualquer outra disciplina, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho o que é a Química e entender para que serve. Então, o que é a Química? A Química nada mais é do que a área da ciência que vai estudar a composição, estrutura, propriedade da matéria. Vai estudar as mudanças sofridas pela matéria e as reações que vão fazer com que essa matéria sofra essas mudanças, além da energia envolvida nessas reações. Tudo bem? Então, a química basicamente vai ficar em torno da matéria, vai estudar a matéria em si e o que acontece com ela. Para a gente entender um pouquinho sobre a química, a gente vai ter que ir um pouquinho lá atrás na história e ver a alquimia, tá? Então, a alquimia ela surgiu na Idade Média e nada mais era do que a combinação dos elementos da física, da medicina, da espiritualidade, da arte, da antropologia, da metalúrgica, da filosofia e da matemática. Então, os alquimistas eles tinham três objetivos: criar a vida humana, que a gente chama de homúnculos, transformar os metais inferiores em ouro para obter riquezas, tá? E garantir a imortalidade, que seria o elixir da vida. Então, o estudo desses alquimistas sobre os metais formaram basicamente a nossa base da química moderna. Além disso, esses alquimistas eles conseguiram identificar diversas substâncias que não eram conhecidas na época, como, por exemplo, o arsênico, o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, além de alguns procedimentos que a gente utiliza em laboratório que foram criados pelos alquimistas, como a fermentação, a destilação e o banho-maria. O papel da química para a construção de um mundo melhor. A gente precisa entender onde é que a química está inserida. Ela está presente no nosso cotidiano. A química é tão ruim, a gente escuta tanto falar em química é ruim, química, o químico daquele composto, a química mata. Então a gente precisa entender que a química, ela tem um lado bom e tem um lado ruim dela também, como qualquer outra coisa. Então vamos entender um pouquinho? A química ela vai surgir com a evolução da racionalidade científica ocidental, tendo origem justamente na alquimia. Durante uma boa parte da Idade Média, os alquimistas eles não revelavam seu conhecimento. Então, tudo que eles iam descobrindo, eles não passavam para outras pessoas que não fossem alquimistas. Enquanto o estudo formal era reservado à igreja. Então, a gente tinha os alquimistas, que tinham os estudos dele, e tinha os estudos da igreja. Acabou que no final da Idade Média, com o surgimento do movimento renascentista, houve uma grande mudança na forma de enxergar os fenômenos naturais. Então, começou-se a estudar esses fenômenos. Então, a ciência passou a se desconectar da igreja e se tornou um conhecimento embasado e estruturado. Então, esse período foi denominado justamente Revolução Científica. É quando esse conhecimento científico deixou de ser as crenças da igreja e começou a ser realmente estudado pelos cientistas. Uma personalidade importante dessa fase foi o artista e cientista Leonardo da Vinci. Então, tem até uma série que justamente retrata essas descobertas e esses equipamentos que o Leonardo ia descobrindo ao longo dos anos e ao longo dos seus estudos.
No século XVII, acaba nascendo essa ciência que a gente chama de moderna, e com ela surgiu vários cientistas famosos que a gente acaba conhecendo, como Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, entre outros cientistas. Então, durante esse século XVIII e o século XIX, a ciência ela vai se consolidando e outros cientistas começam a colaborar de forma significativa para o crescimento da ciência, como, por exemplo, Lavoisier, Guy Lussac, Joseph Proust e John Dalton. Então, todos esses cientistas que eu acabei de falar, vocês vão estudar as teorias dele ao longo desse ano, tá? Hoje, quando a gente acaba pensando em química, a gente tem o costume de associar algo perigoso, ou como, por exemplo, como acidentes nucleares, substâncias tóxicas, materiais corrosivos, mas na verdade não. A química ela é imprescindível para nossas vidas, tanto é que se não fosse as reações que acontecem no nosso corpo, a gente não estaria vivo hoje. Qual é a importância da química para a sociedade? Os cientistas que trabalham nessa área de química, eles têm feito inúmeras descobertas no tratamento de doenças, na exploração espacial, no uso de novos materiais, na tecnologia em geral. Se não fosse a química, hoje em dia a gente nem estaria tendo essa conversa, né? Então, a nossa vida, ela depende das transformações químicas que acabam ocorrendo no nosso corpo. Por exemplo, a síntese de proteínas, a digestão dos alimentos, entre outras coisas. Então, a química também permitiu com que a gente pudesse entender vários fenômenos que acontecem na natureza e, assim, poder agir sobre eles. Então, a química basicamente está presente em toda a nossa vida, no nosso cotidiano, desde o momento em que a gente acorda, que a gente respira, até o momento do nosso café da manhã, que a gente mexe o nosso Nescau, que a gente come o nosso pão. Tudo isso envolve química. Agora vamos aos exercícios. Atividades finais, página 7, exercício 4. A pedra filosofal é uma substância lendária que os alquimistas procuravam criar em seus laboratórios. Ela é representada por um símbolo formado pelas seguintes figuras: triângulo, quadrado e círculo. O triângulo representa as substâncias que os alquimistas chamavam de celestiais: sal, enxofre e mercúrio. O quadrado representa os 4 elementos: fogo, água, terra e ar. O círculo representa a unidade. O que os alquimistas achavam que encontrariam com a pedra filosofal? A intenção dos alquimistas de encontrar a pedra filosofal era encontrar o elixir da vida, ou seja, eles queriam ser imortais. Exercício 6. No capítulo, vimos que a química percorre um longo caminho até chegar aos dias de hoje. Muitos cientistas colaboraram para que isso acontecesse. Complete a tabela abaixo, citando pelo menos um estudo ou pesquisa de cada cientista mencionado. Então, os cientistas são Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, Antoine Lavoisier, John Dalton. Nicolau Copérnico, ele é autor do heliocentrismo. Então, ele vai falar que os planetas giram em torno do Sol, onde o Sol é o centro do universo. Galileu Galilei, ele é astrônomo e foi o primeiro a usar frequentemente um telescópio, e ele estudava o movimento dos planetas. Isaac Newton é aquele da maçã que falava sobre a lei gravitacional, ele começou a estudar a gravidade. E ele tem seus 3 postulados, suas 3 leis, que seriam a primeira lei de Newton, a segunda e a terceira, onde a primeira fala do princípio da inércia, a segunda do princípio da dinâmica e a terceira do princípio da ação e reação. Lavoisier é considerado o pai da química e ele vai falar sobre a lei da conservação das massas, onde em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à massa dos produtos. Vocês vão estudar mais lá na frente. E John Dalton foi um dos primeiros cientistas a começar a estudar o átomo,
nada mais é que a matéria constituída de átomos. Então, depois de Leucíptos e Demócritos, ele começa a estudar o átomo e a supor um modelo atômico. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.